Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre responsabilidade e tomada de decisão. Uma das coisas mais desafiadoras para nós, quando a gente trabalha em projetos, quando a gente trabalha em iniciativas e até mesmo na própria vida, é a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, ela é, ao mesmo tempo, um ato maravilhoso de liberdade, porque a você foi apresentado mais de uma opção sobre o que fazer, ou seja, você não está sem opções, mas ao mesmo tempo gera uma dor tremenda. E gera uma dor tremenda o ato de você ter que decidir, porque a gente tem que viver com as decisões que a gente toma. E essas decisões podem ser boas, podem ser ruins, e a gente só sabe quando a gente toma elas, não é isso? Isso vale para tudo. Quando você opta por trabalhar com um determinado fornecedor, você tem as suas premissas de que aquele fornecedor vai cumprir os prazos, que aquele fornecedor vai fazer o trabalho, mas tudo pode acontecer, concorda comigo? Você vai ter que decidir muitas vezes para ver. O que você tenta é ter um senso de percepção aguçado para errar menos. Agora, toda vez que a gente decide, a gente está incorrendo um risco. E não é um risco pequeno, ainda mais na incerteza que a gente vive hoje. Não é? Quantas pessoas, eu quero aqui ser solidário às pessoas que foram contaminadas com Covid, ou às pessoas que perderam a vida. Quantas vezes você decide sair na rua sem proteção e você tem que viver com a decisão que você fez, caso você seja contaminado ou caso você contamine um ente querido? Bem, essa não é, por favor, uma manifestação política, é só um exemplo que eu queria, porque isso tem me preocupado muito, porque as pessoas queriam achar uma forma de decidir sem ter que viver com essa decisão, sabe assim, eu decidi e tomei a decisão, é mais ou menos o seguinte, eu vou lá, assalto um banco, roubo um banco, mas na hora que a polícia me pegar eu falo, não, eu não tinha essa intenção. Bem, agora você vai ter que viver com a decisão que você tomou. Isso vale para tudo e isso é uma das características, um dos pilares mais importantes da responsabilidade profissional que a gente tem quando a gente trabalha, que é esse senso de responsabilidade de tomar a melhor decisão que a gente pode, porque muitas vezes a gente tem que tomar decisão. Você, quando está gerenciando um projeto, está liderando uma equipe, você tem que tomar. E muita gente tenta fazer o quê? Tenta adiar ou não tomar decisão. E eu queria dizer o seguinte, para aqueles que adiam uma decisão ou não tomam decisão, o ato de não tomar decisão é uma decisão. Você deliberadamente tomou a decisão de não fazer nada. Perceberam? Então, por exemplo, quando você vê alguma coisa errada e não fala, você deliberadamente tomou a decisão de ser omisso. Quando você, por exemplo, tem que tomar uma decisão de compra de um determinado equipamento ou de um determinado suprimento para a sua organização que é crítico e você não tomou essa decisão porque você estava com medo de tomar a decisão e isso parou a linha de produção, você vai ter que viver com essa decisão. Então é exatamente isso que eu quero deixar com vocês aqui. É difícil, muitas vezes a gente erra. Agora, quanto mais confiante a gente está na nossa capacidade, no nosso entendimento do ambiente, na nossa capacidade de adaptação, nós vamos conseguir tomar melhores decisões. Ou seja, é melhor comprar um seguro ou assumir o risco? É melhor ter um plano de saúde ou confiar no sistema público de saúde e economizar? É melhor eu comprar um carro A ou um carro B, sendo que eu estou pensando em vender ele no futuro? É melhor eu terceirizar essa parte da minha mão de obra ou é melhor eu fazer isso na mão de obra local? Vocês notaram que todos esses não têm uma resposta, isso não é matemática, gerenciar projeto nunca foi matemática. Perceberam? Então vocês vão ter que ter essa capacidade de adaptação para entender quando e como você pode tomar a melhor decisão. Sabendo que, se ela estiver errada, você vai ter que viver com essa decisão e tudo que você espera é que, se essa decisão estiver errada, você tenha a capacidade de se adaptar de modo a tomar uma segunda decisão no sentido de quê? De corrigir, ajustar o caminho. E é isso, por exemplo, que é a essência desse conceito de ágil. O conceito de ágil, o conceito de produto mínimo viável é você cria um produto mínimo viável e vai ajustando. Você toma decisões e fala assim, opa, eu achei que isso aqui era bom, mas não é. Ajusta para a próxima vez. Qual que é a diferença entre, por exemplo, modelo ágil, design thinking e o projeto tradicional? É que você comete
pequenos erros, você toma decisões que têm impactos minimizados. E à medida que você aprende, você toma decisões maiores onde o seu erro é mitigado. É exatamente isso que a gente quer. A única coisa que não tem jeito é tirar a nossa responsabilidade pelas decisões que a gente faz. Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.